Qual que é o hábito mais importante para você desenvolver o seu empreendimento? Tá? Eu acredito que se vocês pudessem fazer essa pergunta, eu já escutei isso, eu já escutei esse questionamento. Qual seria? Qual seria o hábito mais importante? Pois bem, eu diria para você o seguinte, eu nunca vi dessa forma, eu sempre escutei o seguinte: todos eles são importantes, tá? E é como se fosse uma corrente, né? Cada elo representando um hábito, tá? E o conjunto desses hábitos, eles acabam construindo uma corrente, certo? De maneira que em uma corrente, ela é tanto mais forte quanto ela mais fraca. Então você pode ter alguns hábitos e às vezes a falta de um deles desenvolvido poderia estar prejudicando todo o conjunto. Tá? Agora tem um deles que eu vejo que tem uma particularidade interessante, tá? E talvez eu colocaria ele numa sequência, tá? Depois de tudo que eu falei em vídeos passados. Eu falei de proatividade, eu falei de começar com um fim em mente, eu falei de proatividade, eu falei de ganha-ganha, primeiro entender para depois ser entendido, sinergia. Eu vou acrescentar mais um, que seria o aperfeiçoamento constante. O que seria aperfeiçoamento constante? Seria aprimorar os 6 anteriores que eu citei e outras características mais, princípios que você deva ter na sua empresa. Então tem um hábito, o aperfeiçoamento constante, é como se ele de alguma forma ele fosse transversal, tá? Ele se aplica para aprimorar qualquer um dos outros hábitos que seja importante para o mundo dos negócios, tá? O que acontece é o seguinte: é muito difícil às vezes a gente entender, para mim inclusive foi até um pouco mais, porque como durante muito tempo na minha vida eu fui professor, a gente tem uma lógica diferente na escola, porque a gente prepara um ambiente simulado, faz avaliações, tá? Normalmente elas são chamadas, nem sempre de avaliação, tem muitos que falam de prova, quando na verdade aquilo seria, do ponto de vista pedagógico, deixo eu conferir para ver se aquilo que eu estou ensinando, eu estou conseguindo ter a competência necessária e eu vou avaliar se eu estou conseguindo ser eficiente. Eu gosto muito dessa forma de entender, entendendo que eu tenho um compromisso de realmente que a pessoa que ela está me escutando, que ela possa aprender. Assim como eu tenho um compromisso com você. Eu entendo que eu tenho que passar a mensagem de tal forma que você entenda, numa linguagem que você entenda e numa linguagem que você tenha motivos para primeiro entender, depois para ter motivo para pegar e utilizar os meus conhecimentos e perceber que é possível que eu dou uma base pequena de que você pode começar a andar por conta própria, tá? Então, aperfeiçoamento constante, ele de certa forma, ele segue um caminho um pouco diferente, porque é como se eu dissesse o seguinte: se fosse comparar a escola, é ficar o tempo todo se testando, e na escola a gente não fica o tempo todo se testando, a gente tem momentos que a gente é avaliado, principalmente do ponto de vista da capacidade de memória. E empreendimento não está relacionado somente à capacidade de memória, tem muita coisa emocional no empreendimento, tem muita, hoje em dia muito conhecido, as competências socioemocionais, ou soft skills, ou competências não cognitivas. O que seria isso? Na prática será que o cara tem paciência? Será que paciência, por exemplo, para aguardar? Porque você monta um empreendimento, ele não vai dar resultado imediatamente. Às vezes demora 1, 2 anos. Você vai ter essa paciência? Outra coisa, e quando der errado, o que vai acontecer? Você vai ter a resiliência, ou seja, a capacidade de absorver aquilo, mesmo com gosto amargo na boca, você vai dar a volta por cima. Tem algumas frases que eu acho que é importante, que fortalece o chamado aperfeiçoamento constante. Por exemplo, a frequência leva à excelência. Então quem começa alguma coisa, ele não começa com excelência, ele começa e vai aprendendo, e a cada dia ele vai aprimorando mais. Então essa frequência vai levando no caminho da excelência. Excelência é essa que eu acredito que para aquelas pessoas que realmente elas são sensatas, no sentido de entender, ter humildade de entender que a gente sempre cresce, excelência ela sempre acha que pode melhorar em alguma coisa. Então essa é uma forma de pensar. Não preocupa não,
vai repetindo o que você faz em negócio, você faz isso, você tem ciclos em negócio. É por isso que normalmente a gente faz ciclos de até um mês, né? Por exemplo, os ciclos financeiros, os ciclos de avaliação da empresa. Por quê? Porque você vai repetindo e você vai ficando melhor a cada ciclo que você faz, tá? Então, outra coisa também, não sei se está na hora, eu acho que eu não tenho capacidade. Então é o seguinte, cara, faz, depois melhora, entendeu? Faz, depois melhora. É assim que funciona. E toda vez que você faz, depois você melhora, você fica melhor ainda. Então é uma sequência aonde a gente vai se aprimorando. Tá? Tem alguns que têm medo. Mas eu não sei se é para mim, eu tenho vontade de fazer isso. Cara, tipo assim, feito é melhor que perfeito. Preocupa não, vai fazendo. E depois, perfeito, se você for esperar a hora certa de ser perfeito, inclusive é um problema que acontece, normalmente pessoas que são muito dedicadas na escola e que são aquelas pessoas que são muito, tipo assim, abnegadas, que só quer 10, normalmente elas têm dificuldade com o negócio. Porque só de imaginar que elas não têm os controles todos na mão, como em negócio a gente não tem, então só o fato de saber que pode dar errado ou não dar do jeito que ela queria, não pode tirar 10 numa prova, porque na prova você sabe que tem um limite de 10. Então tem alguns que já não querem montar negócio. E aqueles alunos que não eram tão, tipo assim, eles foram tipo assim, mediano mais ou menos, eles montam negócio e quando dá problema, que normalmente dá problema, eles aplicam esses princípios que eu falei. A frequência leva à excelência, ou pode pensar, feita melhor do que perfeito, ou faz depois melhora. Eles absorvem mais isso aí. E essa capacidade de absorver, tá? De ter essa resiliência é o seguinte, é como se fosse uma mola. A mola espicha, ela ficou sobre uma certa, ela saiu do seu equilíbrio. Se você comprime, ela saiu do seu equilíbrio. Então, ela, quando espichada ou quando contraída, ela volta depois ao normal. A gente pode dizer que a mola tem resiliência. Tem pessoas que têm resiliência. Não estou dizendo que elas não sentem, elas sentem, mas dá a volta por cima. Em negócio, pessoas que crescem em negócio, elas têm essa capacidade. Tá? Inclusive, quando eu analiso o balanço, essas coisas, que eu analiso com a pessoa, uma das coisas que eu observo é se ela está preparada para realmente ser empresário. Porque tem alguns que querem tirar 10. Faz um controle financeiro, faz um projeto de marketing de venda, quer tirar 10 naquilo. Mas não é assim que funciona. Tá? Não é para tirar 10. É para ver se o seu negócio, se o seu empreendimento ele está seguindo o caminho correto. Está seguindo o caminho da visão, que é atender alguma coisa no mercado. Tá? Então é diferente. Veja bem que esses 3 princípios que eu falei está amarrado ao aprimoramento constante. Tá? Então esse é um caminho, tipo assim, às vezes pega e fala de afiar o machado. Tá? Ou seja, você faz alguma coisa e depois confere. Tá? Então, essa seria a história, né? Então, talvez seja então um hábito, né, que ele é transversal a todos os outros. Aperfeiçoamento constante. Esteja certo de que você nunca vai acertar da primeira vez e sempre vai ter alguma coisa a melhorar. Aperfeiçoamento constante faz parte do crescimento pessoal e do crescimento da sua empresa, do seu empreendimento. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.